Eu, autor do artigo, adoro Byung-Chul Han 99% filósofo, mas aquele 1% socialista é de doer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Aspone, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Byung-Chul Han é um filósofo coreano radicado na Alemanha que trespassou a bolha acadêmica e conseguiu certa notoriedade no mercado editorial geral com suas críticas a alguns dos atuais comportamentos de massa, como o excesso de exposição, abordado no livro A Sociedade da Transparência, a falta de cerimônia com que as pessoas se portam, abordado no outro livro O Desaparecimento dos Rituais, e o estímulo ao trabalho e ao consumo incessantes, abordado no livro que alcançou a fama, intitulado A Sociedade do Cansaço. Eu recomendo a leitura de seus livros, embora eles não sejam fáceis. Byung-Chul Han é grandiloquente, gosta de falar bonito, escolhe bem as palavras para escrever de maneira poética. Ele já diz que produz filosofia como quem produz arte. Só que, tal como alguns outros autores críticos do capitalismo, Byung-Chul Han demonstra um bom entendimento de filosofia e psicologia, mas um entendimento raso e equivocado de economia. Um exemplo de sua ignorância econômica é atribuir a crise da Grécia ao capitalismo. Essas são exatamente as suas palavras no livro A Sociedade do Cansaço. Citação: em meio à crise financeira da Grécia, assistimos a um fenômeno que serve de sinal que aponta para o futuro. Crianças, brincando, encontram nas ruínas de sua casa um grande maço de notas de dinheiro. Dele fizeram um uso bem diferente do usual. Usaram o dinheiro para brincar e acabaram rasgando-o todo. Já no parágrafo seguinte, ele diz, citação: esses episódios acabam se tornando algo bem incomum em razão de terem ocorrido precisamente num país que hoje sofre terrivelmente sob o jugo do capital, sob o terror do neoliberalismo. Trata-se, de fato, de um terrorismo do capital e do capitalismo financeiro. Fim da citação. Capitalismo financeiro. Olha só, parece o Boulos falando. Qualquer pessoa que acompanhe conteúdos libertários na internet ou que tenha a vergonha na cara de pesquisar um pouco, sabe que a tragédia grega foi causada pela esbórnia com dinheiro dos impostos, como bem demonstrou Juan Ramón Rallo, que reuniu vários dados sobre os gastos do governo. E ninguém pode acusar esse governo de não investir no social, pois foi justamente esse setor que mais recebeu dinheiro antes de estourar a crise. Mas, voltando ao assunto principal, Byung-Chul Han aponta acertadamente que hoje existe na cultura das sociedades industrializadas uma positividade tóxica, um estímulo à produção e ao consumo até a exaustão. Até se tem falado disso recentemente na mídia. É interessante como Han descreve a transição da sociedade disciplinar de Foucault, caracterizada por fábricas, escolas, quartéis, presídios e hospícios, e que tinha como objetivo reprimir comportamentos e restringir liberdades, para a sociedade do desempenho, em que o escritório se confunde com a sala de estar. E, inclusive, chegam a existir playgrounds em escritórios, prática disseminada pelo Google, cujo objetivo é estimular em vez de reprimir. Ele diz que a primeira gerava loucos e delinquentes, a segunda gera deprimidos e fracassados. Embora Byung-Chul Han acerte na descrição do cenário, quando ele vai apontar as causas da sociedade do cansaço, erra feio, erra rude. É incrível como alguém com tamanha bagagem intelectual se limite a repetir o clichê de que é tudo culpa do neoliberalismo, uma palavra que sequer tem sentido exato. Enquanto os socialistas apontam o capitalismo como um sistema exploratório, os fatos apontam o quanto ele tem sido o principal fator responsável pela redução da jornada de trabalho e pelo aumento da qualidade de vida da população. O economista Robert Waples fez uma compilação de dados avassaladora para respaldar essa afirmação. Aí vão alguns exemplos. Nessa tabela que está aparecendo para você, mostra o quanto a jornada de trabalho na indústria nos Estados Unidos foi reduzida ao longo de um século, de 66 horas para 38 horas e meia.
Inclusive, há autores que apontam que a redução das jornadas de trabalho foi ainda mais acentuada para mulheres e negros, grupos frequentemente apontados como subvalorizados pelo mercado. Entre 1940 e 1988, enquanto homens brancos tiveram uma redução na jornada semanal de menos de 2 horas, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras tiveram uma redução de aproximadamente 5 horas cada grupo. Essa outra tabela mostra a diferença da divisão de tempo diário de um arrimo de família americano médio entre 1980 e 1995. O tempo de trabalho foi reduzido de 8 horas e meia para 4,7 horas, enquanto que o tempo de lazer foi de 1,8 para 5,8 horas. Outra informação importante é a comparação das horas de trabalho anuais por trabalhador entre diferentes países. Observe que, à esquerda, com menos horas trabalhadas, estão países desenvolvidos com altos índices de liberdade econômica. Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suécia, Islândia, etc. Enquanto que, à direita, com mais horas trabalhadas, estão alguns dos países mais pobres com uma legislação econômica restritiva, como Costa Rica, México, Rússia, que, a exemplo do Brasil, é um país rico, entre aspas, com população pobre, e a Grécia. Pode-se fazer uma exceção para a Coreia do Sul, que de fato tem uma cultura mais workaholic. Mas em países com uma economia restrita, com pouca entrada de máquinas e outros bens de capital e processos de trabalho obsoletos, a produtividade da hora trabalhada é menor, sendo necessárias mais horas de trabalho por pessoa para se obter o mesmo resultado. Já esse outro gráfico mostra como a redução da jornada de trabalho nos Estados Unidos de cerca de 2.200 horas por ano em 1950 para cerca de 2.000 horas em 2015 foi acompanhada de um aumento na produtividade, de $20 mil por ano para cerca de $55 mil por ano no mesmo período. A pujança econômica dos países desenvolvidos está permitindo hoje testar uma jornada de trabalho semanal de 4 dias, antes de existir uma lei que o determine. Nos Estados Unidos, foi o caso da Microsoft, da empresa de software Wildbit e da hamburgueria Shake Shack, que ainda exige 40 horas condensadas em menos dias. Na Nova Zelândia, a empresa Perpetual Guardian, de gerenciamento de testamentos e heranças, também fez esse experimento e relatou ter observado uma equipe mais motivada, energizada, estimulada e leal. Em suma, existe um corpo de evidência inquestionável que demonstra o quanto o desenvolvimento econômico tem colaborado para que se trabalhe cada vez menos. Mas, considerando que, de fato, existe um culto ao trabalho e à produtividade, que tem gerado transtornos neurológicos como a depressão, o burnout e o déficit de atenção, pergunta-se, qual a origem desse fenômeno? Na minha opinião de leigo, trata-se de um fenômeno de propaganda, que independe do sistema econômico. Tanto que em países comunistas, tal como a União Soviética, também se exaltava a nobreza do trabalho em prol da nação, e cerca de 2 milhões de pessoas morreram de exaustão nos gulags, que são os campos de trabalho forçado. Em um contexto capitalista, digamos assim, é esperado que as empresas queiram induzir seus empregadores a produzirem ao máximo e seus clientes a consumirem ao máximo a fim de aumentar seus lucros. Mas isso não é uma característica do capitalismo em si. Os autores que discorrem sobre o sistema, que vão desde Adam Smith, passando por Mises, chegando até George Reisman nos dias atuais, abordam o sistema de uma perspectiva jurídica e ética, e não utilitária. E mais ainda, como diz o Vinícius Botti, ANCAP é muito ruim de propaganda. Nós defendemos um sistema que determina que as pessoas fiquem com todo o seu dinheiro, cujo principal mote é a condenação do roubo e da agressão, e que mesmo que em termos utilitários seja melhor, levando a um maior conforto, riqueza e liberdade, ainda assim perdemos para aqueles que defendem o roubo, a extorsão e coerção. Se existe uma coisa de que os defensores do capitalismo não podem ser acusados, é de influenciar pessoas, muito menos induzi-las a consumir e produzir até a exaustão. Por fim, a exceção dessa crítica tola ao capitalismo, eu gosto dos livros do Byung-Chul Han. Eu só queria que ele soubesse que a vida contemplativa que ele exalta é muito mais fácil de conseguir no capitalismo, que, aliás, é um sistema do qual ele se beneficia para vender seus livros e fazer sua fama. Coisa típica de socialista, não é verdade? Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!